Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos à nossa aula de hoje. Como nós conversamos ontem na nossa aula digital, nossa aula hoje vai ser bem curtinha, tá? Porque vocês já estão com bastante atividades para realizar. Então, antes de tudo, eu vou pedir a vocês que façam a leitura da página 84, um texto muito interessante sobre adolescência e natureza, tá? Bairros verdes tornam adolescentes menos agressivos, então um tema bastante interessante, tá? E nós vamos fazer a interpretação desse texto. Então, pausa aí, leiam o texto e depois dá o play para a gente dar continuidade na página 85. Vamos lá? Número 1. Sobre o que fala o primeiro parágrafo do texto? O que foi feito? Foi feita uma pesquisa que comprova que o contato com áreas verdes deixa os adolescentes menos agressivos, né? Então é isso que fala o primeiro parágrafo do texto, tá? Número 2. O assunto do primeiro parágrafo é mais desenvolvido nos parágrafos seguintes, ou muda-se de assunto? Bom, nos parágrafos seguintes, o autor ele continua a dar detalhes sobre a sua pesquisa, tá bom? Número 3. Você acha que o título da reportagem resume o assunto do texto e chama a atenção do leitor? Explique. Vocês acham? Sim, né? O título ele deixa bem claro sobre o que o texto vai tratar. A relação entre o contato com áreas verdes e menos agressividade entre os adolescentes, tá bom? 4. Explique o uso das aspas na palavra verde no título do texto. Bom, a palavra verde, ela está sendo usada na forma literal, ou seja, na literatura, tá? Então, por isso que está sendo utilizado o uso de aspas. Os bairros não são realmente verdes, tá? É um sentido literal, por isso as aspas. E sim arborizados, tá bom, gente? Ele tem a natureza, os bairros então são cheios de árvores, são arborizados, mas não são verdes. Imagine lá um bairro todo verde, não é assim. Esse verde está entre aspas para representar o sentido literal, tá? 5. Em que outro trecho do texto foram usadas as aspas? Qual é a função das aspas nesses trechos? Bom, as aspas elas foram usadas nos 2 últimos parágrafos para destacar a fala de uma das pesquisadoras. Quando eu destaco, tiro de um lugar de um texto e coloco em outro eu coloco entre aspas, para dar um destaque que é a fala de outra pessoa, tá bom? 6. Você classificaria esse texto de reportagem? Explique. Sim, esse texto ele é uma reportagem, né? Pois foi publicado num site de uma revista. Trata de um assunto de um interesse geral, de um interesse público, oferece uma visão geral, tá, do tema no primeiro parágrafo e aprofunda nos parágrafos seguintes, tá? E além disso, apresenta dados e fala de entrevistados, ou seja, o texto é sim uma reportagem, tá bom? Então, terminamos aqui essa interpretação de texto. Bom, o que eu quero que vocês também façam, que eu preciso que vocês façam? A sessão extra, tá?
a sessão extra. Vocês vão terminar de fazer a interpretação lá do texto do Maurício de Souza, das páginas que eu passei ontem na aula digital para quem perdeu, tá? Eu pedi para que fizessem as páginas 80, 81 e respondesse. No caso, é um texto, página 80, 81, respondesse 82 e 83. Quando vocês terminarem essas páginas, vocês vão começar a fazer a sessão extra, página 87, 88 e 89. E nós vamos corrigir na próxima quarta-feira. Se não tiverem terminado, não tem problema, tá? A gente coloca mais pra frente, tá bom, meus queridos? E no nossa próxima videoaula, a gente começa o capítulo 4 do livro, tá bom? Na nossa videoaula da próxima terça-feira, tá bom? Aguardo a produção textual de vocês, tá? Que ficou para o envio, acho que na sexta, não foi isso? Acho que foi sim. Se não foi, não tem problema. Eu envio no dia que eu coloquei, que eu falei ontem na aula digital, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá?